De volta com o Balcão do Boi e hoje nós temos um especial sobre ovinocultura e nós vamos seguir o nosso bate-papo com o André Camozzato falando da sua experiência, da sua viagem à Nova Zelândia e como essa viagem, esses conhecimentos irá impactar nas suas ações aqui como criador, como selecionador e produtor de ovinos aqui no Brasil. André, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, atendendo a nossa solicitação. E eu já começo logo te perguntando o seguinte, falamos sobre a importância do criador, como o criador promoveu tudo isso em aumentar a produtividade, desfrute do seu criatório, enfim, uma série de medidas e ações e execuções que são feitas na Nova Zelândia e que você trouxe. E aí, de imediato, eu pergunto para você, como esses conhecimentos irão impactar na sua criação, no seu processo aqui no Brasil? Bom, uma satisfação estar aqui no especial de ovinocultura novamente, trazendo essa informação aí, compartilhando com vocês. Entrando sobre esse aspecto eu vou falar em transformação, que foi o que eles fizeram dentro do processo de produção deles nos últimos 40, 50 anos. Inclusive eu pedi uma entrevista de uma pessoa-chave que participou de todo esse processo, de como que iniciou essa demanda por coleta de dados e informação de dados de performance dos reprodutores até o nível que eles chegaram no momento de hoje. Então, em breve eu devo estar conseguindo disponibilizar essa informação também. Transformação é a palavra. Tá? Isso trazendo para a minha realidade, preocupações que a gente tem dentro da nossa produção e também olhando o que eles fizeram na transformação do sistema de produção deles. Existe uma ovinocultura na Nova Zelândia antes da correção de solo e fertilização e depois. Antes era os pastos muito duros nas montanhas, lugares que tu não consegue andar de trator, íngremes, como eu já tinha falado no outro programa, e tem fotos em geral aí. E eles conseguiram, a partir da Segunda Guerra, tá, um dos aviadores que voltou da Segunda Guerra teve essa ideia de começar a fazer correção de solo com avião, fertilização e semeadura com avião. Isso mudou totalmente a capacidade de carga e o perfil de produção nas montanhas deles. E eles acabaram selecionando lá a raça que mais se adaptou a este tipo de ambiente, que foi o Homney. O Homney na Nova Zelândia hoje, se olhar todo o perfil das raças que participam dentro do sistema de produção de ovinos, mais de 50% é Homney. Então, foi simplesmente pela adaptabilidade e capacidade de produção. O que eu trago para o nosso sistema, que é o que a gente já está procurando fazer? A nossa criação hoje é uma criação pequena, né, e a gente tem índices que eu considero relativamente bons para o Brasil, mas são índices ainda baixos. Né? Estou trabalhando com 300 matrizes esse ano, prolificidade em torno de 20%, 120%. E nós temos um índice super bom dentro da propriedade, que a nossa taxa de sobrevivência é acima de 95%. Então, isso é alguns cuidados na aparição. E o que a gente está procurando fazer dentro do nosso projeto de produzir 500 cordeiros é melhorar a capacidade de carga dos pastos. E melhorando a capacidade de carga dos pastos, eu consigo ter animais com bom score durante o ano, que é o mesmo tipo de nomenclatura que se fala na pecuária de corte, score e reprodução, e bom score para ter a parte de aleitamento materno e também de desenvolvimento dos cordeiros. Existe uma situação que aqui no Brasil se comenta muito, e lá e em outros lugares que eu visitei muitas vezes a Patagônia, que me ajudou bastante em ir formando esses conceitos que a gente vive através dos nossos conceitos que a gente vai formando e vai reciclando. Né? A Patagônia me ajudou bastante nesse aspecto e eu tenho retornado seguido para lá. Sobre épocas, tipo na Patagônia, por exemplo, na Nova Zelândia não é muito diferente.
A época de encarneiramento e de parição, ela é a mesma todo ano. Estava vendo, agora vai ter um leilão domingo de Nelore, que a gente estava observando, os animais top, e aqui no centro do Brasil se fala em época das águas e época da seca. Ninguém vai entourar a vacada num momento inverso do sistema de produção. Tudo depende do clima. Tu tem que trabalhar conforme as tuas condições. Exato. E a ovinocultura, nesses locais, trabalha exatamente assim. Aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas falam, mas para atender o mercado eu preciso produzir cordeiro durante o ano inteiro. Não, isso é um equívoco. Para atender o mercado, precisa produzir mais cordeiros quando as condições de nutrição da tua propriedade oferecem o melhor durante o ano. Fora desse sistema, entra em N custos e ineficiência de produção que inviabilizam o teu negócio. Como o pessoal trabalha na Patagônia, eu trabalho na Nova Zelândia, eu trabalho na Austrália, com congelamento de carne. Congelamento top de carne que é diferente do que se tinha 20, 30, 40 anos atrás. Então, hoje em dia, a gente ainda escuta bastante das pessoas comentando, não, mas eu tenho que produzir durante o ano inteiro. Não, isso eu diria que é um equívoco de pensamento de produção. Então, o que a gente está buscando em casa é esse cálculo de matéria seca por hectare das áreas de produção de ovinos durante o ano. Parte desse conhecimento, desse aprendizado, eu estou levando para a nossa pecuária de bovinos e eu tenho sido bastante transparente através do Pensando Cordeiros, compartilhando esse nosso caminho, essa nossa busca, os nossos erros, os nossos acertos e como a gente tem resolvido os nossos problemas. Compartilho isso através do Facebook, com os nossos estagiários, a gente tem recebido em torno de 20 pessoas ao longo do ano, e tem sido uma oportunidade de intercâmbio com as pessoas pensando, as pessoas se expressando, resolvendo, bastante produtiva para o nosso sistema de trabalho, né? Vou fazer um parênteses. Eu ia seguir falando sobre a implementação desses conceitos dentro da sua área. Mas você falou de comercialização, de congelamento dessa carne dos novos processos. Como o produtor neozelandês procede nesse sistema? Ele produz bem, tem esse volume, tem essa responsabilidade, tem o desfrute desses animais. Qual que é a participação dele no processo da porteira para fora? Bom, o produtor, ele tem atitude de dono. Eu observei alguns escritos muito bons, por sinal, aí no corredor. E essa atitude de dono faz toda a diferença em todo o processo. Então, ele é dono do processo de produção. Existe uma associação, que é a Beef and Lamb, no caso da Nova Zelândia, que os gestores da Beef and Lamb são produtores. As pessoas capacitadas são contratadas para atender e trabalhar para as demandas dos produtores. E eles trabalham dentro do sistema de produção deles para exportar 92% do que eles produzem. Eles exportam 20 milhões de cordeiros por ano. Só. Então, imagina a dificuldade, se alguém comenta que tem dificuldade de vender cordeiro num país que importa 70% do que consome. Imagina a situação deles que produziram 27 milhões de cordeiros e exportam 20 milhões. E a carne de cordeiros, para eles, é cara. Eles consomem carne ovina ou carne de ovelha, o que seja, e uma pequena parcela fica no país. A maior parte da carne é exportada, 92% é exportado. Então tem muita informação, muita situação que à medida que a gente vai se soltando das nossas amarras, das nossas defesas, a gente consegue enxergar esse processo, e a base do processo é o produtor. A profissionalização, a eficiência do produtor, conhecimento do produtor. Eu peguei um gancho só quando você disse da carne, de congelar a carne nesse volume de produção. Eu preciso voltar a nossa condução em relação ao que você trouxe para implementar na sua criação.
nos estágios. Aí nós falamos de seleção de ovelhas, nós falamos de período de monta, nós falamos de mérito genético dos reprodutores, resultados dos seus borregos e dos seus cordeiros. Vamos fracionar isso. O seu estágio de seleção de ovelhas, do que você viu, o que você pratica hoje e qual será o próximo passo nesse segmento. Assim, eu vou dar um exemplo do que já se falou muitas vezes aqui no Brasil, trazer genética da Nova Zelândia. A chance de ser um desastre aqui é acima de 90%, direta, porque a genética lá tem um potencial muito grande dentro do sistema que eles trabalham, que é um sistema eficiente. Tá. Agora, trazer simplesmente a genética, que tem um potencial de ter um impacto no teu rebanho de 80% e largar em péssimas condições, não vai funcionar, não vai fazer apresentar, expor a genética. O que a gente tem feito, eu tenho feito comento que é um tipo um ABCDE dentro do nosso sistema de trabalho. E estou agindo como o centro desse processo. Tá. Eu assumi a responsabilidade para mim. Isso é uma situação que eu acho bastante importante para compartilhar com os produtores. Vocês podem ver, a gente está no Facebook já há um tempo aí, vocês nunca me veem reclamando de nada. Porque tudo que acontece dentro do nosso processo de produção é minha responsabilidade. Eu tenho que assumir e eu tenho que resolver. Eu não posso delegar isso aí para um técnico, eu delegar para o meu vizinho, delegar para o meu amigo. Não, isso é um problema meu. Ou jogar a culpa em alguém, ficar procurando um culpado. Isso não resolve o problema. Isso nem dilui o problema. Então, eu estou assumindo a minha posição de produtor, que é o centro do sistema de produção. No que o produtor é falho, o sistema de produção está falho. Porque vai ter uma outra pessoa ocupando, de uma certa forma, esse papel, e essa pessoa não tira dinheiro do bolso e não bota dinheiro no negócio. É diferente a situação. O produtor tem que buscar mais especialização, mais informação, mais conhecimento para ele ter segurança de investir, de dominar o sistema de produção, de gerar as demandas e chamar as pessoas para atender essas demandas. Isso é uma forma diferente que a gente trabalhava na ovinocultura, e eu diria até que é uma forma diferente que eu trabalhava dentro do meu sistema de gestão, e eu estou como gestão na propriedade há 25 anos. Então, eu estou melhorando como produtor, isso vai ter um impacto dentro da produção de ovinos e um impacto dentro da produção de bovinos e dentro do nosso sistema. ABCDE, tá? Avaliação do seu sistema de produção. Essa avaliação envolve ciclo operacional, consultoria técnica e planejamento dentro do sistema de produção. Base do sistema de produção, genética, nutrição, sanidade. As coisas não são mais importantes umas que as outras, elas são interdependentes. Não consegue fazer nenhum sistema de trabalho, de produção, de ruminante, sem cuidar desses aspectos. A parte de cordeiros, o cordeiro tem que ter logística, tem que ter padrão, tem que ter qualidade de cordeiro, senão é uma experiência ruim que o cordeiro vai gerar lá na ponta do consumo de uma pessoa que talvez coma só aquele pedaço de cordeiro ruim na vida. Isso atrapalha todo o sistema de produção. Muito. Nós conversamos ontem à noite sobre essa situação. Muito. Dados, o D no caso, dados para as taxas os índices zootécnicos, dados para seleção, para avaliação do rebanho sobre o aspecto de performance. Poucos dados são coletados na ovinocultura, é fundamental. Quem não coleta dados não consegue medir, e se a pessoa não consegue medir, não sabe o que tem. Não sabe que aquele animal é o animal que está com score melhor e ela não produz há 4 anos na propriedade. E continua lá comendo. Continua, é a da foto, é a que está ali, está sempre perto, está sempre comendo melhor, está lá na frente no melhor pasto, porque a outra ovelha que está com gêmeo tem que cuidar um cordeiro, tem que cuidar outro cordeiro para ver se estão vindo junto, e aquela que está vazia está lá na frente comendo o melhor pasto. E aí, então, quem não tem dados, quem não tem número, quem não sabe que aquela ovelha no diagnóstico, no ultrassom, passou falhada e ela tem que sair do sistema,
porque senão ela vai falhar de novo, e se ela vai parir um cordeiro a cada 2, 3 anos, ela vai parir um cordeiro com baixa eficiência de produção também, se for uma fêmea. E em termos para finalizar esse ABCDE, escala. Eu vejo as pessoas, muitas vezes comentam no Facebook, eu não consigo vender meus cordeiros. Eu pergunto, quantos? Eu tenho 10. Não consegue vender 10. Perfeito. Não tem ninguém falando que não consegue vender os cordeiros, que tem 50, 100, 200 cordeiros. Lá na Nova Zelândia, os caminhões são de 600 cordeiros. E eu tive numa feira de 11 mil cordeiros, os caminhões de 600 cordeiros chegando e saindo com cordeiro. Isso é para quem compra para terminar. Compra para quem vende, para quem compra para terminar. Eles terminam em áreas baixas, né, com culturas com bastante produção de matéria seca e de alta proteína, para pegar um cordeiro desmamado 28, 32 quilos, até levar um animal de 40 quilos para produzir 18 quilos de carcaça. Digamos que esse é um negócio, né? Cada um tem um setor de trabalho. Então, escala resolve o problema de logística, que é um dos maiores problemas do Brasil. Existe a informalidade também, mas isso também tem a ver com logística e pequena escala. Eu tenho só 5, 6, eu tenho espaçado numa época, num espaço de parição muito grande. Então, tem várias situações também, eficiência em taxa de sobrevivência em espaço de parição grande. A pessoa tem que estar o tempo inteiro cuidando das mesmas coisas em vez de cuidar de outras. Não é um sistema de produção eficiente. Então, eu diria que escala. Eu tenho batido, desde o início que eu comecei a me voltar para a ovinocultura, escala. Primeiro, a luz que se acendeu na minha cabeça, escala. Eu não consigo fazer da ovinocultura um negócio se eu não tenho escala. E se eu tenho que ter escala, eu tenho que ter mais cordeiros. Para ter mais cordeiros, eu tenho que ter mais comida. Se eu tenho menos ovelhas, mais eficientes, eu consigo ter mais cordeiros e conseguir fazer meu sistema ser mais eficiente num espaço de parição mais curto, na melhor época do ano que eu tenho comida. Então, são várias coisas que vão se somando. O produtor tem que estar nessa situação. Ele tem que estar sentado na cadeira, definindo, enxergando, botando defeito no seu sistema de produção e aí chamando as demandas. Sendo crítico com o que ele mesmo está produzindo. A gente só cresce com autocrítica. Exato. Vai crescer como? Vai crescer com quem te bate no ombro e diz que está muito bem? Não, está tudo muito bem, não sei o quê. E essas contas não fecham sempre no vermelho. Não, nem fala em conta, nem fala em quantidade de animais. André, nós temos visto uma evolução muito constante da bovinocultura em relação às suas avaliações. São vários programas de avaliações, mas todos com mensurações nas suas réguas de DEPES. E o início desse trabalho foi com os reprodutores. Que estágio que se encontra essas avaliações dos reprodutores, dos ovinos, né, dos machos que irão servir as ovelhas? Olha, aqui no Brasil eu desconheço, né, essa avaliação de reprodutores com catálogo, com índices para diversos aspectos. É um trabalho que está se comentando, é um trabalho que a ovinocultura em si está começando a gerar essa demanda. Havia um grande conforto antes de uns anos para cá. Eu tenho sido uma pessoa que tem batido muito nisso e batido com respeito. Não é desfazendo o que existe, é gerando uma nova demanda. A gente tem condições de avançar com a nova demanda. Eu acredito que os produtores, seja o produtor comercial, seja o produtor de genética, são atividades interdependentes. Se os produtores comerciais começam a ter rebanhos maiores e começam a buscar animais mais eficientes, eles conseguem atender às demandas, à oferta dos produtores de genética. São atividades interdependentes, não são atividades isoladas. E o produtor comercial sempre vinha ocupando um papel mais distante desse cenário da ovinocultura, e isso é muito ruim para a ovinocultura. Isso não gera produção de cordeiros e não absorve os reprodutores que são produzidos no Brasil. Então, eu acho que tem que ter uma caminhada em conjunto de produtores que antes não eram produtores comerciais, que não tinham escala de venda, começar a enxergar a ovinocultura como algo, um negócio, montar como um modelo de negócio,
precisar dos reprodutores, buscar reprodutores que possam gerar esse impacto positivo no rebanho, em mérito genético, e avançando as duas formas de fazer a ovinocultura de uma forma em conjunto, assim. Tá certo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos seguir esse bate-papo, está muito bacana, mas nós vamos a um breve intervalo comercial, mas é jogo rápido, hein, gente? É curtinho igual coisa de porco. Já estaremos de volta. Vamos seguindo aqui nossa toada em busca de uma ovinocultura eficiente, lucrativa, saudável, alegre, né? Que nos traga felicidade, que nos traga muito paladar, né? Não só para os nossos churrascos de final de semana, mas nós devemos inserir o consumo de carne de cordeiro no nosso dia a dia, gente. É palatável, é saudável, baixo teor de colesterol, enfim, são só maravilhas. Agora, André, eu te perguntei a respeito de avaliação de reprodutores na hora de colocar nos rebanhos. E como é visto a utilização da biotecnologia, transferência embrionária para se produzir essa genética? Que estágio que se encontra? Eu perguntei o estágio da avaliação de reprodutor e agora eu te pergunto o estágio da utilização da biotecnologia. Vamos falar especificamente na sua criação. Bom, sobre demandas, falando do assunto anterior, para transformar para esse assunto, passar para esse assunto. Tá. Lá na propriedade, a gente não tem colocado animais em reprodução que não sejam gemelares e de parto normal já há 4 estações. Perfeito. É uma regra básica. Uma demanda mínima que eu tenho dentro da produção. Tá. E eu faço um outro trabalho. Quando eu compro um reprodutor, eu vou na propriedade conhecer o sistema de produção aonde esse reprodutor é gerado. Perfeito. Ver se o sistema de reprodução, a forma que é feito o trabalho nessa propriedade, tem eu consigo transferir esse tipo de sistema para o nosso sistema, em termos de adaptação, em termos de ambiente. Ok. E aí coloco os animais em reprodução. Sobre biotecnologia, tá? Eu tenho acompanhado, inclusive vou na Patagônia agora em maio. A minha filha foi convidada para ser assistente de uma veterinária australiana que vai trabalhar numa inseminação por laparoscopia, uma inseminação assim grande, né? Em um espaço curto de tempo. E ela é acadêmica de veterinária, vai estar aprendendo com essa oportunidade aí. Como eu vejo isso hoje? A biotecnologia chegou em vários setores da parte de pecuária, na ovinocultura mais tarde, né, do que os outros setores. Tem um pouco a ver com o perfil do trabalho que é feito aí. Eu vejo com ressalvas e com pontos positivos. Tá? O que está sendo trazido para o meu rebanho? Porque é muito pequeno assim, a avaliação, tipo, se é importado, é bom. Entendeu? É uma situação muito, que eu acho... Muito simplista. Muito perigosa até, de tipo, tem a tendência, vou trazer não sei o que, da onde... Porque ela também produz algo que não é bom. Produz algo em alguma condição semelhante ou diferente da minha? É mais resistente ou menos resistente para os desafios do meio ambiente? O que vai gerar... Você não conhece nem exatamente o que você tem em casa. Então, eu não vejo as pessoas falarem disso. Tá. Eu vejo as pessoas falarem e fazerem e dizerem que está trazendo um reprodutor do país tal. Aí as pessoas às vezes comentam sobre a parte do biotipo, se é um animal mais alto, se é um animal mais baixo. As pessoas não comentam sobre a parte de sanidade do local. Aonde, como, que tem um outro aspecto importante sobre DEP, para quem trabalha com DEP bovino, aonde os índices, em que condições os índices são gerados. Se a gente não sabe em que condições os índices são gerados, ele não serve para nada. Sim. Fora a acurácia, a forma que é gerado, se a gente consegue transferir isso para a nossa propriedade. Então, eu diria que o estágio da biotecnologia, ela está disponível, uma excelente técnica usada mundialmente, é saber o que está se trazendo, para implantar no rebanho.
informações sobre a parte de nutrição, a parte sanitária e a parte de potencial de melhoramento genético. Eu posso até ter uma Ferrari. E aí eu coloco numa estrada de terra bem mal conservada, provavelmente eu vou ter dificuldade de chegar lá no meu objetivo. Talvez nem chegue. É uma Ferrari. Talvez nem chegue. Talvez nem chegue. É só passar no posto e botar etanol. Exato. Já nem arranca dali. Pronto, já. Então, assim, é entender aonde eu quero chegar e quais serão qual será o veículo mais apropriado para aquele terreno, para aquela exigência. André, a produção de cordeiros, tá? Como é que está a sua produção de cordeiro, seu grau de satisfação e como você tem comercializado esses cordeiros? Bom, a gente tem tido bastante padrão nos animais e esse padrão não é nos cordeiros, a gente já olha nas ovelhas. O nosso rebanho ainda é um rebanho pequeno, mas se olhar os animais, o pessoal que tem nos visitado comentou, a gente está com um lote agora de 70 cordeiras, são as cordeiras selecionadas, não tem descarte. São os animais que já foram... O descarte das cordeiras já saiu como carne já em dezembro e os animais que ficam são animais com potencial. Então, seleção é uma ferramenta fantástica para melhoramento do rebanho. E padronização do sistema de trabalho é o que te garante, além da escala de ter um volume maior, a venda. Eu não tenho o mínimo problema para comercializar os nossos cordeiros. Já vendi para várias praças ao longo de alguns anos. Tenho vendido para um amigo que deve estar nos escutando, o Richard Serpa, de São Lourenço do Sul, que é confinador. Eu tenho vendido os cordeiros para ele e ele tira entre novembro e dezembro. Eu tenho optado por vender os cordeiros ao pé da mãe com 90 a 105 dias, com 32 quilos de média. Aí eu tenho baixíssima mortalidade pós-nascimento até esta venda. E aí eu libero as matrizes para recuperação de score mais cedo. Em vez de levar esse cordeiro até 40 e poucos quilos, eu já vendi cordeiros com 45 quilos de média, mas eu tive que ficar até 130 dias. E agora eu estou vendendo com entre 90 e 105 dias e tirando os cordeiros mais leves e com perda praticamente zero de cordeiro. E isso ajuda no negócio, porque a gente antes levava mais adiante, tinha desmame, tem estresse de desmame, tem toda essa parte de controle de parasitas, na época de verão, a gente tem época de chuva lá também. Então, agora eu estou conseguindo me colocar como produtor de cordeiro, não como terminador. Foi uma situação que a gente mudou do ano passado para cá e tem sido bastante positiva, né? Trouxe um resultado financeiro melhor para a sua atividade? Melhor, mais eficiência, menos perda. Perda é ineficiência, né? Perda é ineficiência. Perda é ineficiência. Aí, até hoje em dia se fala muito e é importantíssimo, bem-estar animal, sustentabilidade, biossegurança. A Nova Zelândia fala muito também. Fala e faz. Inclusive, essa associação, a Beef and Lamb, ajuda os produtores, orienta os produtores para trabalharem nessas linhas, porque isso, num mercado top de exportação, que é o que eles trabalham, impacta na venda lá na ponta, numa mesa onde o cordeiro é bem cortado e bem servido, num mercado europeu, digamos. Eu estou apoiando um sistema de produção que trabalha com bem-estar animal, sustentabilidade e também praticam a biossegurança, né? Então, a Nova Zelândia consegue hoje ser referência de ser o país das ovelhas, ou o país dos cordeiros. Isso é terroir, isso é valorização da origem, produção a pasto, várias coisas que são bem vistas pelo consumidor que procura o animal top e paga por essa diferença. A gente está muito longe disso, de conseguir dar nome, origem, porque ainda falta produto, mas é um bom caminho, um caminho que se tem esse caminho. A Nova Zelândia, por exemplo, nos mostra o caminho que eles fizeram. Esse caminho está à disposição.
é um caminho trilhado, não é uma coisa que a gente está inventando. Então, é bastante interessante esse aspecto aí. André, nessa sua visita, e aqui em várias oportunidades, eu tenho o privilégio de estar juntamente com o produtor brasileiro, acompanhando a Daiane Almeida, que é uma zootecnista que se especializou em ovinocultura no Brasil, buscou um pós-doutorado, um doutorado e um pós-doutorado na Nova Zelândia, reside na Nova Zelândia, tem cidadania, tem cidadania neozelandesa e um vasto conhecimento. Hoje, eu não posso esquecer de citar o Paul, que é o seu esposo e que gerencia 5 grandes projetos, 5 grandes fazendas. Acho que talvez até mais. Até mais, né? E dentre eles, um centro de referência. Né? E você esteve lá, viu tudo isso. A sua filha que esteve contigo, qual que é o nome dela? A Júlia. A Júlia, aqui eu quero fazer uma referência, mandar um abraço à Júlia, parabenizar e desejar a ela muito sucesso também nessa caminhada profissional. Me vem uma pergunta seguinte, tudo isso que você viveu lá, e a Júlia, esse centro de referência, por que não criarmos um centro de referência lá Pensando Cordeiros? Tá? Passou isso pela sua cabeça? Pode ser um projeto a ser arquitetado aí, trouxe um gás, um ânimo maior para ser essa referência no Rio Grande do Sul? Eu diria que, sem ter essa pretensão, eu estou nesse caminho. Naturalmente? E eu tenho buscado já há bastante tempo apoio e através de projetos com a academia, né? Que eu tenho vários limites, procuro estar sempre transpondo e essa parte técnica a gente está buscando informação à medida que eu absorvo a informação técnica e pratico e repito, eu tenho ela dominada, tenho na mão, mas até colocar em prática a gente precisa de todo esse apoio técnico, né? A gente tem feito isso aí, tem feito parcerias, principalmente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a minha filha também é acadêmica, e a gente tem procurado fazer a diferença dentro do nosso negócio, né? Seja na parte de controle integrado de verminose, onde a gente está fazendo um projeto de 2 anos com o núcleo ruminação, e eu estou buscando outros projetos de ovinocultura de precisão dentro também, através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também um teste de progênie que a gente está tocando, buscando avançar, né? Eu, conforme eu comentei contigo, não tenho ideia de avançar para me tornar isto ou aquilo. Eu preciso dentro do meu processo de produção, né? A minha opção de ter feito uma ovinocultura transparente e compartilhado essa informação com os outros produtores é que para movimentar, para que as pessoas façam mais. Que a gente tem muito mercado para avançar na ovinocultura e é uma forma que eu tenho de contribuir. Eu tenho dedicado meu tempo em função dessa situação aí, né? Bom, André, eu comentei isso contigo na nossa reunião. Num desses cafés que tomamos juntos, você me disse algo que vai marcar a minha caminhada de paixão à ovinocultura. Que você diz o seguinte: Devaneiro, eu tenho problemas, mas os meus problemas eu absorvo, né? Eu não posso transferi-los para ninguém, não posso destratar ninguém, não posso alterar o meu humor de acordo com o meu grau de problemas. Enfim, todas as atividades possuem caminhos tortuosos, mas você vai procurando aplaná-los com sensatez, com conhecimento, com estudo. Como é que traz esse autocontrole, né? Quando todo mundo que você conversa, não, a ovinocultura não vai, não paga conta, não fecha, o negócio é ruim, não sei o quê, mas não sai também, né? Não sai, não evolui, mas também não sai, mas reclama todo dia. Isso é fato, o pessoal reclama, mas não sai, né? Existe essa paixão pela ovinocultura, isso bem canalizado, a gente tem condições de evoluir bastante, né?
esse aspecto de não reclamar das coisas e procurar soluções é o meu perfil. Aí cada um tem um perfil, e eu sou, como eu comentei na semana passada, eu sou um cara de bastidores. Eu estou aqui ao vivo, mas eu sou de bastidores, eu gosto de fazer as coisas quando as pessoas não estão enxergando, que eu não paro, a minha cabeça não para, eu tenho uma forma de trabalhar com bastante exigência, com bastante controle de dados. A Júlia tem um perfil parecido comigo, temos muitas coisas em comum e a gente consegue trabalhar e buscar eficiência nos sistemas de produção. E eu falo do caminho, né? Quem não gosta, eu tenho um conceito meu, quem não gosta do caminho, dificilmente vai chegar lá. Porque é difícil a pessoa, olha, eu estou enxergando alguma coisa, não, eu quero chegar lá. Não, para chegar lá tem que ralar, né? Tem que trabalhar, tem que errar, tem que acertar, não errar 2 vezes do mesmo erro, isso é burrice. E aí... E por persistir, mais burrice ainda. E defesa, né? Às vezes o cara erra, mas já tinha falado, bocão desse tamanho, que aquilo é assim, sem fazer. Aí ele vai lá, faz e erra. E aí ele segue, isso é burrice. Agora, a gente está procurando uma alternativa, tenta de uma maneira, erra, aí tem que ver se a alternativa não deu certo ou se a gente fez mal. Essas já são as primeiras 2 coisas que acontecem. Eu sou muito questionador sobre esses aspectos. Eu tenho dados. No nosso sistema de produção do ano passado, sabe quantos dados eu tenho? 10 mil dados. Tá? Isso baliza bem eu nem largo isso aí para não dizer que eu sou maluco, né? Mas eu sou engenheiro civil, né? Então, um pouco dessa situação de gostar de informação, de número, de ir atrás desses detalhes aí, de controles e dados, a gente faz parte do meu perfil, né? Então, o produtor tem que encontrar o seu lugar, a sua forma de trabalhar dentro do sistema, que ele seja o dono do negócio. André, nós estamos trabalhando para um novo balcão do boi, com inovações. Nós estamos preparando inovações e abrindo cada vez mais espaços aqui dentro do canal rural para a ovinocultura. Então, profissionais como você, projetos como a Cooper Aliança, projetos como a Fazenda Santa Ignácia, experiências e projetos como a Daiane Almeida e o Paul da Nova Zelândia, enfim, o Luciano Piovesan de Minas Gerais, a Ana Cristina do Mato Grosso do Sul, tantos que passaram por aqui. Nós estamos abrindo a todos vocês e a todo produtor que queira, as associações, e agora nós vamos abrir também para a associação ter o seu espaço aqui dentro do Balcão do Boi. Então, eu transmito a você, te fiz esse convite pessoalmente e agora eu te faço esse convite de público para que a gente possa, então, dar sequência a esse trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar disponibilizando as suas experiências, a sua viagem, e sinta-se muito, mas muito acolhido aqui no Balcão do Boi, e obrigado por acreditar no nosso sonho, que hoje eu vejo que não é mais um sonho, é uma realidade. Agora começamos a trilhar o caminho que nós queremos, a mudança da ovinocultura. Muito obrigado, meu parceiro. Uma satisfação estar aqui. Eu considero que dentro da ovinocultura existe uma situação de transição antes e depois da Daiane. Para mim, esse impacto foi muito forte. Existe muita gente boa trabalhando pela ovinocultura durante muito tempo. Isso não é um desmerecimento, isso é só uma situação de troca de turma, troca de referência. E a Daiane trouxe isso aqui com muito empenho, com um perfil fantástico de comunicação que ela tem, e dessa parte técnica, que eu considero, inclusive, melhor. Ontem nós estávamos conversando sobre ela, que ela é muito mais ainda nesse aspecto técnico, é extremamente capaz. Então, eu vejo como antes e depois da Daiane Almeida, do canal Chip Nutter, e eu vejo que da parte da ovinocultura, da parte de informação e
e mídia de ovinocultura antes e depois do Balcão do Boi. Muito obrigado. Nós te agradecemos imensamente. Então, sempre bem-vindo. Não some não, né? Fica essa história de bastidor, não. Você vem para cá. Tá certo. Então, tenha um ótimo dia. Muito obrigado, André. Tá bom, um abraço. Tá certo. Nós vamos agora conferir a nossa agenda de leilões. Nós teremos no dia 28, a partir das 21 horas, o primeiro remate martelo crioulo no lance rural, ok? Boqueirão Remates. A partir das 21 horas também do dia 28, o leilão Elite Genética Santa Cruz, da Programa Leilões. No dia 29, 21 horas, a parceria Leilões traz o leilão Sinuelo. No dia 30, a partir das 13 horas, acontece o leilão virtual Vila Real Embrio Maurício Iane, com a genética fantástica e a realização da Programa Leilões. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Amanhã nós temos encontro a partir das 8 da manhã aqui no Balcão do Boi. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado.